trás dessas vozes e conversa, então, com você, ouvinte CBN, até as 4 horas da tarde, você também pode estar interagindo com a gente lá pelo YouTube, viu? Deixa a sua mensagem no nosso chat de interação. Faça um comentário aí sobre uma notícia que chama a sua atenção, onde você tem uma opinião mais particular sobre o assunto. Se tiver algum questionamento, alguma dúvida, também é muito bem-vinda essa interação. Além disso, a mensagem pode também ser enviada para o nosso número de WhatsApp da CBN. DDD de Manaus, 92 98198 0632. 92 98198 0632. No WhatsApp da CBN, você manda mensagem de áudio, texto, foto, vídeo, o que ficar mais fácil para você interagir com a gente, viu? Por aqui, então, já de olho no WhatsApp da CBN, no YouTube, esperando a sua mensagem. Aproveito para lembrar que CBN também está presente na internet, através do nosso site, que é o cbnamazônia.com. Por lá você consegue conferir as notícias que estão em destaques aqui na nossa região, no Brasil. E, além disso, você também nos ouve em tempo real pela rádio web. Reforço que CBN também está online nas redes sociais, Instagram, no aplicativo X, o ex-Twitter, o TikTok e Facebook. Você encontra a gente por CBN_Manaus. E reforço também que aqui na casa temos podcasts, e você que gosta desse conteúdo aí, onde pode conferir por várias vezes, pausar, retomar quando, enfim, for possível para você, inclusive enquanto faz algum tipo de outra atividade, encontre então o podcast da CBN, tanto no YouTube da CBN Amazônia quanto no Spotify. Por lá a gente fala de economia, política, meio ambiente, educação e assim por diante. É uma gama de assuntos para você se manter muito bem informado. Enfim, convite feito por aqui. Aproveito para cumprimentar a minha equipe, também apresentar, que segue nessa segunda-feira aqui no CBN Tarde de Notícias. Hoje, na operação, tivemos uma troca. Marvin Araújo de volta no período da tarde. Na produção temos Gustavo dos Reis e Cazé Monteiro. Oi, Cazé, de frente aqui para mim. Boa tarde para você. Mais uma segunda-feira que, parece que vai chover, viu? Porque na Avenida André Araújo você já vai observando, o tempo vai ficando fechado, viu? Boa tarde, Nicole Gomes. Boa tarde para o nosso ouvinte CBN Amazônia, que nos acompanha aqui no Tarde de Notícias. E realmente, Nicole, o tempo tá fechando. Quando eu estava aqui no Estação com o Zé Carlos, estava um pouquinho mais aberto, mas conforme as horas vão se encaminhando, né? Tá ficando cada vez mais fechado, hein? A gente daqui a pouco vai trazer a temperatura do momento também. É início de semana, segunda-feira, caindo uma chuva. Pode ser que complique o trânsito. Enfim, em Manaus, 2h40, a gente já começa então a edição de hoje. Vamos juntos até as 4 horas da tarde. CBN Tarde de Notícias. Abro a edição de hoje te contando que os desembargadores João de Jesus Abdala Simões e Ayrton Luiz Correia Gentil tomaram posse como novos dirigentes do Tribunal Regional Eleitoral na manhã, na verdade fim da manhã, início da tarde desta segunda aqui em Manaus. Os novos dirigentes assumem então as funções de presidente e vice-presidente da Corte. O mandado de Simões e Gentil segue então até dezembro ainda deste ano. É um período temporário de 8 meses e entre as atribuições dos magistrados estão o compromisso de conduzir em âmbito regional o pleito eleitoral deste ano. Essa é a última informação, então, especialmente sobre a posse que tivemos para o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Lembrando que esse ano, 2024, a gente tem aí um ano eleitoral em todo o Brasil para as eleições municipais. Essa troca é importante e a gente vai seguir acompanhando então até o fim do mandato. Agora em Manaus, 2h41, eu vou mudando de assunto por aqui, porque hoje, 13 de maio, os cristãos católicos celebram também o dia de Nossa Senhora de Fátima. Mais cedo, o nosso repórter aqui do Grupo Rede Amazônica, Juscelio Paiva, esteve no Santuário de Fátima de Manaus e acompanhou a programação. Ele traz pra gente agora também o que acontece ainda em relação à programação do dia de Nossa Senhora de Fátima durante o restante desta segunda-feira. Oi, Juscelio, boa tarde para você.
Olá, Nicole, muito boa tarde para você e ao ouvinte CBN. Nicole, hoje é comemorado o dia de Nossa Senhora de Fátima e é celebrado desde cedo aqui na capital pelos cristãos católicos com uma programação bastante intensa que começou desde as 6 horas da manhã, com uma missa que foi realizada no Santuário de Fátima, que fica localizado no bairro Praça 14 de Janeiro. Meio-dia também contou com outra celebração e daqui a pouco, durante a noite, a partir das 7 horas da noite, uma procissão que deve sair da igreja de São Sebastião, percorrer ruas e avenidas do centro de Manaus até chegar no Santuário de Fátima, no bairro Praça 14, na Avenida Japurá. A procissão começa a partir das 19 horas, 7 horas da noite. Depois disso, tem uma missa solene, conhecida aí também como Missa Campal, na própria sede do Santuário de Fátima, e logo depois um arraial. Vale lembrar que todo o dinheiro arrecadado durante o arraial será usado em prol do Santuário de Fátima. Nicole, hoje também é uma data especial para os cristãos católicos, principalmente os devotos de Fátima, porque também é comemorado os 50 anos da paróquia de Nossa Senhora de Fátima em Manaus. Isso porque a paróquia ela era vinculada à igreja de São Sebastião, que fica no centro aqui da capital amazonense, e desde então ela passou a ter sede própria e hoje já possui até o santuário, que fica localizado no bairro Praça 14 de Janeiro. Inclusive hoje, em todas as celebrações, em todas as missas durante o dia, o santuário estava completamente lotado, Nicole. Obrigada, Juscelio Paiva, pelas informações, trazendo então a programação ainda para a tarde e noite desta terça-feira, do dia 13 de maio, que celebra o dia de Nossa Senhora de Fátima. A gente vai seguindo por aqui, vou mudar de assunto agora e vamos para o interior do estado, o Humaitá. Por lá foi entregue a revitalização da terceira etapa da orla da cidade. Para você ter ideia, essa foi uma obra que durou cerca de 2 anos e meio para então ser entregue, ficar pronta. Quem fala com a gente ao vivo é Raulim Magalhães. Boa tarde, Raulim. Olha, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio CBN. Aqui no sul do Amazonas se torna ainda mais desafiador, na realidade em toda a região amazônica, se tratando de logística amazônica, se tratando aí dos desafios, né, que os nossos rios, inclusive o Rio Madeira, que é um dos maiores rios do mundo, e sem dúvidas ainda em desenvolvimento, e aí se torna ainda cada vez mais desafiador trabalhar contra, né, a natureza. E aqui no município de Humaitá, 3 pontos, né, mais precisamente da frente da cidade, foi totalmente comprometida. Esses pontos foram recuperados através desse trabalho de revitalização. Essa terceira etapa, então, conclui esse trecho que liga o centro histórico da cidade ao bairro Santo Antônio, que é um dos bairros mais antigos e tradicionais do município. No entanto, pouco mais de 6 a 7 anos, esse trecho ficou paralisado e as pessoas que precisavam ter acesso ao bairro através do centro histórico precisavam fazer então uma volta grande na cidade para que então tivesse acesso ao bairro. E nesse caso foram pouco mais de 2 anos e meio sendo trabalhada essa revitalização. Inclusive durante a obra foi desmoronada uma parte, a equipe que trabalha teve que desenvolver o conhecido gabião, né, que é aquele projeto em que trabalha com as rochas, pedras rochosas, que de certa forma então dá uma estabilidade maior no escoamento da água pluvial, que são as águas da chuva que cai na cidade e escoa para o Rio Madeira, e da mesma forma as águas fluviais que são do Rio Madeira, nessa ida e vinda, né, inverno e verão, alta e seca do rio, de certa forma compromete muito as estruturas, as margens dos rios, e aqui no município de Humaitá foi afetado, e de certa forma este projeto recupera então a frente da cidade de Humaitá. A informação que nós temos é que o município investiu pouco mais de 6 milhões de reais nessa terceira etapa, esta obra que durou aí esse tempo todo. No entanto, a gente sente, Nicole, as pessoas com um ar de suavidade. Para quem mora às margens dessa região da orla,
porque as pessoas viviam ali. Inclusive, nós entrevistamos o seu João Paulo, um senhor de 86 anos, que há pouco mais de 5 anos, nós fomos até a casa dele, a Rede Amazônica mostrou o problema do desmoronamento, e agora nós voltamos e ele está lá com 86 anos, feliz da vida, diz que consegue dormir mais tranquilo, sai mais cedo porque foi desenvolvido, então, também dentro da revitalização, a academia ao ar livre, e hoje, 5 horas da manhã, o seu João Paulo já estava lá, inclusive esperando a gente, que já conversou desde cedo. Então isso é satisfatório, né, para a gente ver que a Rede Amazônica está dentro desse contexto social, mostrando os problemas, mas também mostrando a solução e mostrando que as pessoas estão satisfeitas. Aquela região ali funciona carga e descarga, é um grande fluxo de pessoas ali trafegando, carga e descarga de mercadoria, então melhorou muito a vida de quem trafega por ali, sem sombra de dúvidas, Nicole. Agora a gente mantém esse desafio, porque não é só o Humaitá que enfrenta esses problemas. Aqui na região sul do estado do Amazonas nós temos o município de Manicoré, que tem um grande problemaço com relação a esses fenômenos de terra caída, e isso, sem dúvidas, é um grande desafio. Temos também aqui a cidade de Itacoatiara, temos Eirunepé, muitas cidades que realmente estão com a orla comprometida, a cidade de Boca do Acre, aqui já na região do Rio Purus. Enfim, a gente segue acompanhando esta grande realidade, que é um desafio para os gestores, e a gente espera, de certa forma, assim como a sociedade, que os nossos gestores, de fato, possam levar mais a sério esse trabalho, que, sem dúvidas, é um grande desafio, né, Nicole? Boa tarde. Sem dúvidas. Raul Magalhães, ao vivo com a gente diretamente de Humaitá. Muito obrigada pelas informações, viu? Bom trabalho para você. Qualquer outra atualização, só acionar a gente por aqui. Agora em Manaus, 2h49. Previsão do tempo. Temperatura de Manaus, de acordo com o Climatempo, registrando 29 graus. Sensação térmica um pouquinho acima de 31 graus. Também aproveito para te trazer, ouvinte CBN, a previsão do tempo para o restante desta segunda-feira. O Climatempo aponta que hoje é um dia de sol com algumas nuvens. Deve chover rápido também durante o dia e a noite. Máxima para hoje é de 30 graus. Enfim, previsão de chuva, ainda que não durante todo o dia, como a gente de fato vem acompanhando nessa segunda-feira, mas trazendo um resuminho sobre a zona centro-sul da capital, a Avenida André Araújo, que dá acesso aqui à sede do Grupo Rede Amazônica em Manaus. Tempo por aqui já ficando nublado, né? A gente percebe que vai fechando, tem uma nuvem bem carregada aparentemente aqui na zona centro-sul, André Araújo, Efigênio Salles, próximo também ao FAM, Rodrigo Otávio. Enfim, me parece que vai cair uma chuva ainda durante a tarde de hoje, viu? Para você que vem em direção, então, à zona centro-sul, a gente chama essa atenção aí, especialmente porque se a pista ficar molhada em Manaus, o trânsito fica, consequentemente, mais intenso. Agora em Manaus, 2h50, a gente faz a primeira pausa do CBN Tarde de Notícias e em alguns minutos eu tô de volta. Até mais. Supermercados. CBN 2h53. CBN Tarde de Notícias. Retornando para a segunda parte do CBN Tarde de Notícias desta segunda-feira, 13 de maio de 2024. Aproveito para fazer aquele convite, viu? CBN Rádio com Imagem, estamos ao vivo para o YouTube. Você, além de nos ouvir, também consegue nos assistir e interagir com a gente pelo YouTube, buscando então por CBN Amazônia. A gente está com a manchete Tarde de Notícias e a data de hoje, 13 de maio de 2024. Se não conseguir fazer a sua interação, ouvindo CBN pelo YouTube da CBN, também pode mandar mensagem para o nosso número de WhatsApp, viu? Relembrando esse contato para não deixar de ter na sua agenda, 981980632. 981980632, recebendo mensagens, inclusive, sobre o tempo na região onde você passa neste momento, como é que está o trânsito por aí. É claro, se tiver alguma opinião sobre uma notícia que te chama a atenção, manda também
o seu comentário pra gente, viu? Pra termos esse bate-bola até as 4 da tarde. O relógio vai virando em Manaus, agora na cidade 2h55, agora a gente vai pra Manacapuru, interior do Amazonas, porque por lá, mais uma vez, a população ficou mais de 10 horas sem energia. Essa já é a segunda interrupção no fornecimento em menos de uma semana. Ao vivo, quem conta pra gente sobre a situação por lá é o Adalto Silva. Oi, Adalto, boa tarde. Boa tarde, Nicole. Boa tarde, ouvinte CBN. Depois de 12 horas sem energia elétrica no início da semana passada, de domingo para segunda-feira, neste sábado não foi diferente e muita gente ficou aí entre 10 e 12 horas novamente sem energia elétrica. No sábado, segundo o horário da empresa, 2 horas e 52 minutos, novamente apagão total em Manacapuru, deixando sem energia elétrica moradores da estrada a M070 e comunidades ali dos ramais, também a M032 e toda a cidade de Manacapuru. O retorno dessa rede, dessa fornecimento de energia elétrica, somente a partir aí das 12 horas, quer dizer, já ultrapassando aí para o domingo. E em alguns locais a população reclamando aí que só chegou 2 horas, outros pela manhã, aí no começo da manhã. Então, ficam horários diferentes, porque muitas vezes retorna energia para sair do município, mas os bairros não voltam ao mesmo tempo. Segundo a empresa, o cabo de alta tensão da rede que liga a Iranduba a Manacapuru de 69 mil volts, no quilômetro 42 foi rompido e esse foi o problema aí desse novo desligamento na rede elétrica, deixando muita gente no prejuízo. A empresa, os técnicos, além de ter que localizar, descobrir ali ao longo de toda a rodovia onde estava o problema, também tiveram tempo aí para poder consertar o cabo e restabelecer o fornecimento de energia, causando muitos prejuízos e problemas para moradores, principalmente aí da sede do município, onde há uma movimentação maior nos hotéis, nos bares, nos comércios, porque por ser um sábado, então muita gente tendo prejuízo. Aqueles que, quando em 2019 nós ficamos quase 30 dias sem energia elétrica, conseguiram comprar um motor de luz, já acionam, porque sabe que o problema geralmente dura mais tempo, Nicole, mas quem não comprou sofre com a falta de energia, sofre com o estrago de material, sofre com a temperatura e fica difícil. A gente espera que o problema seja resolvido de vez, mas cada vez só aumentando, e são os famosos rompimentos do cabo de energia elétrica. Nicole? Pois é, né, Adalto? A gente vem acompanhando os prejuízos que isso traz para a população ribeirinha, né, que mora em Manacapuru, na verdade, e a gente não fala de qualquer fim de semana, né? Neste último domingo foi o Dia das Mães, então a gente tem toda uma questão afetiva também que envolve não só os prejuízos para a população de Manacapuru, mas também para as famílias que se preparavam para ter um fim de semana aí mais especial. Muito complicada essa situação, viu? A gente vai continuar acompanhando. Qualquer outra atualização, estamos por aqui, Adalto. Bom trabalho para você. 2h58 em Manaus, vou seguindo por aqui ainda com informações do interior do estado. Os moradores de comunidades ribeirinhas estão reclamando também da dificuldade de acesso aos serviços de saúde e por isso pedem a ação do poder público. A gente vai acompanhar agora na reportagem, vamos ouvir. A Rosimeire mora com a família na comunidade Pacoval, às margens do Rio Madeira, no município de Humaitá. Ela lembra que há cerca de 2 anos a Unidade Básica de Saúde Fluvial realizava atendimentos periódicos, com equipe médica, odontológica, realização de exames, vacinas, entre outros serviços de saúde pública na região onde vive. Mas, segundo ela, os serviços já não são mais ofertados há algum tempo. Por isso, ela veio até a sede do município buscar atendimento. Eu atendi lá, bacana a gente, mas agora... Tem que vir na cidade. Tem que vir na cidade para atender a gente. E não deram nenhuma previsão? Tem agente de saúde lá? Não? Tem. Não tem agente de saúde também, coisa mais difícil. E atender a gente, né? Como cidadã, como é que a senhora se sente? Né? Abandonada. Antônia e o esposo também moram na zona rural, na comunidade Carapanatuba. A família precisou alugar uma voadeira para chegar até o município. O meu fazer que nem o outro, ele deu um balde de gasolina para vir e o óleo, né? Ele comprou e deu um balde de gasolina. Aí o cara foi e cobrou dele 1.000 conto. O primeiro era bom, porque ia médico, ia dentista, tudo ia. Aí então para nós era bom, mas agora ficou tudo difícil para nós.
A falta de atendimento à saúde através da Unidade Básica de Saúde Fluvial do município de Humaitá para a população ribeirinha tem gerado um impacto negativo para muita gente por aqui, que tem somado prejuízos para buscar atendimento à saúde na sede do município. Segundo a coordenação, os profissionais de saúde continuam realizando os atendimentos nas comunidades, com outras embarcações. E a Secretaria de Saúde de Humaitá informou em nota que já tem um processo licitatório pronto no valor estimado em R$880 mil, na verdade. E a previsão de entrega da estrutura está prevista para 3 meses após, então, a ordem de serviço. Agora... Dia a cada meia hora. Trânsito. Atualizações do trânsito, de acordo com o aplicativo de mapeamento Waze, a gente chama a atenção para você que está pelas ruas de Manaus, na zona sul da cidade, acessando a rotatória da Suframa, onde fica também localizado o Centro Cultural dos Povos da Amazônia. A rotatória dá acesso a avenidas como a Rodrigo Otávio, a Avenida Silves, também a Avenida Buriti, por exemplo, já com destino ao Distrito Industrial. Entre essas avenidas, eu chamo a atenção especialmente para a Avenida Rodrigo Otávio, para quem está saindo da rotatória da Suframa, acessando a Rodrigo Otávio para ir em direção à Universidade Federal do Amazonas, para, inclusive, ir para o sentido da Bola do Coroado, já na zona leste da cidade. Nessa mão da Avenida Rodrigo Otávio, trânsito bem conturbado, congestionado, fluindo, mas com bastante lentidão, viu? A mesma coisa vem acontecendo, mas com uma realidade um pouquinho mais tranquila, a gente pode dizer dessa maneira, na Avenida Silves, no sentido de quem vem do centro, segue em direção ao bairro, para inclusive acessar a Bola da Suframa e depois seguir em direção pela Avenida Rodrigo Otávio, viu? Nessa mão, então, da Avenida Silves, de quem vem do centro e vai para o bairro, a movimentação é mais intensa. A gente percebe que o trânsito está lento, mas comparado a Rodrigo Otávio, o trânsito é mais carregado durante esta tarde. Para finalizar o giro de trânsito na zona sul da capital, também temos atualizações sobre a Avenida Buriti. Em parte dela, a movimentação é bastante conturbada também, especialmente no sentido de quem está indo para o Distrito Industrial. Viu, né? Tem um trecho em específico que é já bem próximo, né, ao cruzamento que dá destino também à Avenida Manaus 2000, próximo ao Igarapé do 40. Nesse cruzamento, então, entre a Avenida Buriti, que dá acesso à Avenida Manaus 2000, já próximo também do Japim, Distrito Industrial, é o trecho, na verdade, da Avenida Buriti, onde o congestionamento é mais forte e intenso. Por hora, a previsão, a gente reforça, de chuva ainda durante a tarde desta segunda-feira e, pelo menos na zona centro-sul, já começa a chuviscar, viu? Realidade, então, na Avenida André Araújo. CBN, Tarde de Notícias. Apresentação, Nicole Gomes. Na CBN, Pit Stop, com Ranieri Mendonça. Ranieri, boa tarde, segundou? Boa tarde, Nicole, boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. Tudo bem por aí? Como estamos na nossa segunda? Tudo bem por aqui, viu? Como foi seu fim de semana das mães? Foi bem, graças a Deus. Casa, com a esposa e a filha, tá tudo bem. Esperando que ela tá um pouco gripada, né? Com essa mudança de clima. Uhum. Mas tá bem. Que bom. Tudo certo, então, por aí. Hoje, Ranieri, a gente fala sobre um assunto que provavelmente não tá nada certo, né? Já tô supondo aqui que é sobre dirigir ameaçando os veículos e pedestres. Então, Nicole, a gente vê muito isso acontecer, né? E muita gente não sabe o que pode acontecer. Isso é uma infração que está no artigo 170, que fala sobre dirigir ameaçando os pedestres que estejam atravessando a via pública ou os demais veículos. O pedestre a gente sempre vê que quando ele está atravessando a faixa
um condutor ele fica acelerando ou fica movimentando um pouco o carro, como assim, passa rápido que eu tenho que ir embora. Isso daí já se encaixa no artigo 170. E também o condutor ficar jogando o veículo para cima do outro, perseguindo o outro veículo. Sabe aquele negócio de faz que vai bater e não bate, ou às vezes acaba batendo mesmo? É isso daí que ele vem falando. Pouca gente sabe, né, que é infração gravíssima, 7 pontos na habilitação, mas o principal, Nicole, é que é multa e suspensão do direito de dirigir. Se o agente de trânsito visualizar isso, ou se acontecer um sinistro e for comprovado que aconteceu isso, o condutor ele pode ter a sua habilitação suspensa no período de até 1 ano. Então tem que ter bastante cuidado com esse negócio aí. E aí eu vou te falar algumas situações, como de uma forma intencional, ficar intimidando o outro condutor pedestre, acelerar o veículo parado junto ao semáforo, ameaçando arrancar, com o intuito de apressar o condutor que está à sua frente, mudar repentinamente o rumo do veículo em direção ao outro, ameaçando abalroá-lo ou tomar a sua frente, como cortar, fechar, aquele negócio de que o cara vem e entra com o carro na frente do outro para fechar, e perseguir um veículo com a intenção de interceptá-lo. Então, tudo isso daí, além de infração de trânsito, também pode ser encaixado no artigo 309, que passa a ser crime de trânsito. São coisas que a gente vê no dia a dia, né, Nicole? E ninguém comenta. E aí, além disso daí tudo, dependendo do que aconteceu, pode responder também criminalmente na justiça comum. O que a gente pode perceber, Ranieri, o que você pontuaria para a gente, né? Você que conhece bem a realidade do trânsito de Manaus, fazendo suas observações, que a gente mais presencia, claro que tem aí por parte, né, essas imprudências do condutor, tanto motociclista quanto de carros, seja de passeio, veículos mais pesados, mas qual que é o mais comum? Eu te pergunto isso porque a gente teve recentemente a divulgação de uns dados da FVS, a Fundação de Vigilância em Saúde, onde ela apontou que aqui no Amazonas, motociclistas foram as maiores vítimas de acidentes de trânsito durante o período de 2019 a 2023. Para você ter ideia, durante esses anos, 1.087 mortes foram registrados. Então, Nicole, isso daí mostra, né, esse número alto mostra justamente o que eu falei, que era onde eu ia chegar nesse ponto, Nicole. A irresponsabilidade, mas às vezes até a falta de um conhecimento específico por parte do condutor acaba gerando isso. Quando você pega e fala especificamente de veículo de 2 rodas, existem vários fatores, mas se você pega principalmente de uma forma geral, você vai ver que a maioria dos sinistros, todos eles estão relacionados com uma velocidade incompatível por questão de segurança. Seja por uma velocidade alta, né, que não é permitida ali na via acima do limite máximo, ou no momento. Por exemplo, nós estamos com o tempo fechado hoje praticamente em toda a cidade. Começou a chover, a velocidade ela tem que ser reduzida. Aí você tem que ficar de olho principalmente na questão de insegurança da via ali no local. E aí não é o que a gente vê. Motociclista ele entende que, não é todos, mas uma grande parte entende que a moto é um veículo pequeno e rápido e que ele pode passar em qualquer local. E aí nessa de ele passar em qualquer local, às vezes acontece sinistro. Aí tem questão de retorno proibido, andar na contramão de direção, avanço de semáforo, passar por cima de canteiro, porque geralmente a gente vê quem está fazendo essa manobra de passar por cima do canteiro, alguns que estão fazendo entrega, tem que entregar rápido e etc. Então isso daí tudo a gente tem que ficar de olho, né, Nicole? É perigoso, tem que lembrar que a vida é em primeiro lugar e que qualquer impacto ou perde a vida ou vai ficar ali inválido, ou permanente ou por um tempo ali, né? Ô, Ranieri, vale a gente considerar também, me diga aí você, se estou falando corretamente,
que o veículo de 2 rodas, o condutor está mais exposto, né? Assim, tem ali o certeza. capacete e se limita a isso, né? Isso se querendo- estiver utilizando adequadamente o capacete também. Então, ainda tem mais isso. O que acontece, Nicole? Quando você compra um capacete, existem as especificações dele, né? E aí, geralmente, o condutor ali ele não compra pensando na segurança. Ele compra pensando em usar o capacete para não ser multado. E isso é um erro. Quando você vê alguém com um capacete e você vê que é um capacete mais bonito e etc, você diz, não, esse daqui ele realmente pensou em segurança, porque o valor do capacete ele é mais alto, né? E aí é essa a situação. E que foi que nem você falou, pelo menos no carro, você ainda tem ali porta, para-choque, as colunas, né, que protegem até um certo ponto os usuários, quem está ali dentro. Agora, na motocicleta não tem, você está exposto. Então, qualquer impacto, ele vai direto, principalmente nas pernas. Perna, pé, e quando faz o efeito chicote, que ele arremessa, a primeira coisa que cai no chão é a cabeça. Ou seja, volta de novo para o capacete. O capacete tem que ser um capacete bom e o capacete tem que estar fixo. Às vezes não é isso que acontece. Então, a segurança ela tem que ser vista de uma forma realmente correta e segura. Só para você ter ideia do que você falou sobre questão de segurança, já parou para olhar, Nicole, assim, imagina que você está de madrugada voltando de uma festa, indo para casa. Aí você está sozinha no seu veículo e aí você vê o sinal fechou, ficou no vermelho, você vai parando o veículo. E aí você olha uma pessoa, um homem sem camisa, e aí ele começa a andar. Você fica com medo, não sabe quem é a pessoa, aquele horário de madrugada, você levanta o vidro e trava a porta, porque diz que é por questão de segurança. Mas se aquela pessoa estiver armada, Nicole, o teu carro ele tem a proteção, a blindagem? Não tem. Então é uma falsa segurança isso que nós temos. É muito parecido quando você perde o controle de um veículo e dependendo do qual é o impacto e aonde é o impacto, os ocupantes, eles acabam perdendo a vida porque bate a cabeça num poste dentro do carro, tá? Bate a cabeça no poste, acontece o efeito chicote, alguns objetos dentro do carro, que não é correto você estar com um objeto solto dentro do carro, é um perigo, e assim como outros também, até a falta do cinto de segurança. E, Nicole, uma das coisas que pouca gente para observar é a questão dos animais. Eu escrevi uma matéria até para o portal da Rede Amazônica, e foi uma das matérias mais visualizadas e mais compartilhadas até hoje, que fala sobre a questão dos cuidados que você deve ter com o seu pet. Porque os pets também, como muita gente tem, como faz parte da família, seu filho e etc., mas na hora de transportar não se preocupa, não usa o cinto de segurança adequado, não protege, e é a mesma coisa como uma pessoa. Sem o cinto de segurança, ele acaba matando a pessoa que está com o cinto de segurança. A proteção adequada, né? Precisa ficar atento a isso. Você quer ter um pet, mas também precisa se responsabilizar como vai transportar, vai andar por aí. E é isso que muita gente não entende. É a questão da segurança. É aquilo que eu sempre falo, né? A cultura da segurança é uma coisa que nós não temos. Então, que nem você perguntou, a questão do capacete. Não adianta você estar com motocicleta, com um capacete bom, mas você pilota de forma totalmente errada, agressiva, que a gente chama. E não adianta você estar em um carro também com várias seguranças, mas você transporta ali o seu notebook solto, anda com alguma outra coisa, e principalmente um outro usuário sem um cinto de segurança, principalmente na parte de trás. Agora, a Ranieri me chamou a atenção, logo um dos primeiros exemplos que você trouxe, quando a gente tocou sobre o ponto do sinal vermelho, né? Você falou sobre, você está ali, provavelmente 5 da manhã, voltando de evento, de alguma festa, e aí uma avenida aqui, para este horário, tipicamente está o quê? Deserta, com pouco volume de veículos, e você fica naquele impasse por conta da própria insegurança, se para no sinal vermelho ou se não para, porque tem suspeita ali de você poder ter um tipo de abordagem agressiva, ser assaltado, qualquer coisa nesse sentido. Penso, Ranieri, enquanto alguém que tem CNH, mas que pouco dirige, que
essa opção de não parar, avançar o sinal vermelho, acontece pela própria insegurança, né? É pela insegurança que geralmente as pessoas ultrapassam o sinal vermelho. E se não fosse a insegurança, o que já é outro problema que implica, consequentemente, também no trânsito de Manaus. Enfim, a gente tem vários impasses quanto a isso, né? Acho importante essa observação, porque eu acho que todo condutor já deve ter passado por uma situação semelhante a essa. O medo que simplesmente, enfim, produz a escolha de vou ultrapassar o sinal vermelho porque aqui é perigoso. E tem que ter cuidado, Nicole, que assim, o semáforo ele funciona 24 horas. Uhum. Então, assim, acendeu a cor vermelha, não tem ninguém, você é obrigado a parar. Sim. Por questão de segurança, vai querer avançar o semáforo, você tem que ter muito cuidado com o que vai fazer. Porque se acontecer qualquer sinistro, a responsabilidade vai ser sua. Você avançou o sinal vermelho. E algumas pessoas já me perguntaram, inclusive já dei entrevista a respeito disso, já escrevi matéria a respeito a questão do semáforo. A partir das 22 horas, a sinalização eu posso avançar. Aí outros vêm a partir de meia-noite. Não. O semáforo, ele funciona 24 horas. Uhum. Ponto final. Entendeu? O que acontece, Nicole, é que existem 2 tipos de sinais de advertência, que é o amarelo piscando e o vermelho piscando, que ele vai falar, cuidado motorista, a sinalização aqui está com um defeito, que é na cor vermelha, diz que a sinalização está com defeito, o condutor é obrigado a imobilizar o veículo e observar para avançar com cuidado, mas isso é em todo o cruzamento, todo o local, né? E é isso que muita gente não entende. Fora isso, o semáforo está trabalhando normal, tem que seguir as regras. Em alguns lugares você está passando, é aquele semáforo para pedestre. Acendeu a cor vermelha. Mas não tem pedestre nenhum. Você tem que parar. Tem que parar. Se tiver um agente de trânsito, ou se a fiscalização eletrônica ela estiver funcionando no local e ela for ligada junto com o avanço do semáforo, se você avançar, você vai ser multado e com toda razão. Mas é de madrugada e tudo mais. Trabalha a direção defensiva. Sabe que lá na frente o sinal está vermelho, ou vai ficar vermelho, reduz a velocidade, vai devagar e não pare o veículo. Pronto, quando chegar próximo, a sinalização vai abrir, com certeza, porque é tempo suficiente para que isso aconteça. Ranieri, a gente acabou de receber aqui no WhatsApp da CBN um vídeo do nosso ouvinte Gustavo Lima. Ele passa pela Avenida de Alma Batista e disse que acabou de ter um acidente por lá, na frente da loja Queiroz. Na mão, a gente chama a atenção para você, ouvinte CBN, condutor que nos acompanha, da Alma Batista, na mão de quem vem do centro e está indo para o bairro, passando em frente, para passar, na verdade, em frente, próximo ao cruzamento ali do Amazonas Shopping com a própria Darcy Vargas. O Gustavo Lima mandou um vídeo pra gente, o trânsito por lá já está congestionado na Djalma Batista. Ele ainda disse o seguinte, que o motoqueiro bateu atrás de um carro e entrou dentro do carro. No vídeo que a gente tem aqui é possível inclusive ver, de fato, o vidro. Como é que dá o nome, Ranieri? Perdão. Para-brisa traseiro completamente quebrado. Não tem mais para-brisa traseiro. É isso que acontece com o efeito chicote que eu estava falando agora há pouco, que também a gente chama de efeito catapulta. A motocicleta, ela bate, ela levanta a traseira e arremessa. É justamente isso daí que eu estava falando há pouco. Esse é um risco muito grande. Foi o que acabou de acontecer na Avenida Djalma Batista, trânsito por lá já congestionado. O Gustavo Lima, nosso ouvinte, disse que a polícia e a ambulância já estão no local. E trânsito parado, viu? Quem puder evitar, então, a Avenida Djalma Batista é a nossa recomendação por aqui. E já com a orientação do Ranieri Mendonça fazendo observação sobre o acidente que acaba de acontecer. E aí, Nicole, não sei se foi isso que aconteceu, que eu não vi o vídeo, mas assim, imagina que tem uma pessoa sentada no banco de trás desse veículo. Acontece um sinistro desse. O motociclista, ele pode chegar a atingir a cabeça do passageiro. E aí o passageiro pode vir a óbito, por quê? Porque ele pegou o impacto da cabeça, que é junto com o capacete do motociclista. Então tudo isso pode acontecer. Você vê que tudo que eu falo aqui, Nicole, nada é contos de fada. Não estou inventando nada. São coisas do dia a dia, mas que pouca gente conhece, pouca gente para observar, né, o que realmente acontece no dia a dia.
Ranieri, querido, muito obrigada, viu? Assuntos pesadíssimos por aqui, mas importantes também, especialmente. Porque é rádio, né? A gente fala com um público aí que são motoristas de aplicativo, pessoas que estão diariamente pelas ruas de Manaus. A gente precisa, enfim, tratar desses assuntos cotidianamente. Obrigada por hoje, Ranieri. Para mais notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br da Prefeitura de Manaus. Em Manaus, 3h28. CBN Tarde de Notícias. Retornando por aqui para mais uma parte do CBN Tarde de Notícias, agora com assuntos policiais. Um homem foi assassinado com 12 tiros neste último fim de semana na zona leste da cidade. O Juscelio Paiva acompanhou o caso, traz os detalhes. Esse caso ocorreu no fim da noite do último sábado, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Um pistoleiro, que ainda não foi identificado pela polícia, invadiu uma oficina e executou com pelo menos 12 tiros o mototaxista de 26 anos, o Rafael Nascimento Ribeiro. Todo o caso, todo o crime foi presenciado pelo pai da vítima, que relatou em depoimento à polícia que o pistoleiro invadiu o local, disparou contra o filho dele, que morreu na hora. Depois disso, o criminoso fugiu sem ser identificado. O Rafael Nascimento Ribeiro já é conhecido da polícia porque ele chegou a ser preso em 2023 por suspeita de ter se masturbado na frente de uma adolescente de 16 anos. Na ocasião, todo esse caso foi gravado por uma câmera de segurança, ocorreu na comunidade Alfredo Nascimento, no bairro Cidade de Deus, na zona norte aqui da capital, e tudo foi flagrado por câmeras de segurança. O Rafael, então, foi preso e a polícia descobriu que ele também era suspeito de outros 3 casos semelhantes cometidos contra 2 crianças de 9 anos e também uma mulher de 37 anos. Agora a Polícia Civil aqui do Amazonas investiga as circunstâncias desse assassinato que vitimou o mototaxista. Em Manaus, relógio virando, 3h30. Faço aquele convite novamente. A CBN Rádio com Imagens, estamos ao vivo para o YouTube. Você consegue aí assistir a gente, nos ouvir diretamente no YouTube da CBN, que é a CBN Amazônia. Estamos com a manchete Tarde de Notícias e a data de hoje, viu? 13 de maio de 2024. Aproveita para deixar um comentário lá com a gente, para termos esse bate-bola até as 4 horas da tarde. Ainda temos 30 minutos de programação com notícias locais aqui da região. Vamos juntos, então, até as 4 horas da tarde, viu? Essa interação também pode ser feita pelo nosso número de WhatsApp, viu? 981980632, 981980632. Agora a gente vai pro repórter CBN, Notícias Nacionais, já de volta. Em Manaus, 3h35. CBN Tarde de Notícias. Retornando para mais uma parte do CBN Tarde de Notícias desta segunda, hoje, 13 de maio de 2024. A gente segue por aqui com o CBN Tarde de Notícias, seu noticiário local neste período da tarde, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 2h30 até as 4 horas, trazendo então o balanço de notícias do dia, rescaldo, desdobramentos do que aconteceram então nos dias anteriores e hoje, especialmente do que aconteceu no último fim de semana. A gente te conta agora que um homem morreu na manhã dessa segunda-feira, vítima de acidente de trânsito no bairro Redenção. Quem esteve por lá acompanhando esse caso foi a Carolina Diniz. Esse caso ocorreu no fim da noite do último sábado, na quarta etapa do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Amazônia.
Oi, Nicole, boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse homem tinha 33 anos e, de acordo com a polícia, o motorista do carro que provocou o acidente disse que estava transitando ali pela rua por volta das 6 horas da manhã, quando o homem atravessou a rua na frente do carro de forma inesperada. Então, ele não pôde aí evitar esse acidente. A ocorrência se deu ali no bairro Redenção, na zona centro-oeste de Manaus. Uma equipe do SAMU foi acionada para o local, mas eles constataram a morte desse homem ainda ali no local. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil, apesar do homem ter parado ali para prestar socorro, a polícia vai fazer essa investigação. Outros 2 acidentes também foram registrados nesse fim de semana. Na sexta-feira, no bairro Armando Mendes, um motociclista morreu depois de colidir a moto na traseira de uma carreta quando ele estava retornando para casa. Segundo testemunhas, ele bateu nessa traseira, caiu e outra carreta acabou atropelando esse homem de 36 anos de idade. E no sábado, na Avenida Efigênio Salles, nas primeiras horas da manhã, um motociclista também morreu depois de bater num carro. Com o impacto, ele foi arremessado da moto e bateu a cabeça no canteiro central, acabou morrendo também, infelizmente. 3 mortes registradas aí por atropelamento, por acidente de motociclista também. De acordo com dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, houve um aumento tanto no número de acidentes de veículos de maneira geral, quanto de acidentes envolvendo motociclistas. Esse número de mortalidades em 2023 foram registradas 98 de janeiro a 10 de maio e em 2024 foram registradas 102 mortes de janeiro a 10 de maio. Em relação a mortes de motociclistas, em 2023 foram 34 nesse período também e em 2024 foram 50, um aumento aí de 47%, quase o dobro da quantidade de mortes de motociclistas em acidentes de trânsito, né? E de acordo com dados da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou mais de 2.000 mortes entre 2019 e 2023. A maioria aconteceu com motociclistas. De acordo com o levantamento, 52% do total de óbitos foi entre motociclistas nesse período de 2019 a 2023, de acordo com o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde. E a maioria dessas mortes é do sexo masculino, 86% dessas vítimas. Em relação à faixa etária, o maior número de óbitos ocorreu entre pessoas de 20 a 39 anos de idade. Quase 60% das vítimas que faleceram em acidente de moto eram dessa faixa etária de 20 a 39 anos de idade. E a maioria das mortes acontece no final de semana. O pico de registro se dá no domingo, e o que aponta aí para vários fatores comportamentais, como a questão do lazer, aumento de velocidade, o consumo de bebidas alcoólicas também, entorpecentes, o que contribui para situações de risco no trânsito. E nesse mês amarelo, né, nesse mês de maio, na verdade, a gente participa aí dessa campanha Maio Amarelo. A Prefeitura de Manaus tem realizado algumas ações de conscientização de trânsito com empresas de transporte coletivo, mototaxistas também, uma ação educativa para alertar os motoristas sobre cuidados com outros motoristas, com motociclistas, ciclistas e pedestres também no trânsito aqui da cidade, justamente para reduzir esses números. Afinal de contas, esses números representam vidas, são pessoas, né, que infelizmente acabam perdendo a vida em acidentes de trânsito, na maioria das vezes por imprudência, seja do motociclista ou do motorista, né, de outras pessoas, outros itens envolvidos aí nesse acidente. Nicole. Obrigada, Carolina Diniz, pelas informações, viu? Agora em Manaus, 3h40. Jornal do Comércio, na CBN. Fred Novaes, boa tarde, tudo bom? Oi, Nicole, boa tarde, tudo bem? Boa tarde também aos amigos aí, ouvintes da CBN.
E para falar hoje sobre o desempenho da venda de veículos, né? Nesse caso inclui motos também, nesse primeiro quadrimestre no Amazonas. E a gente viu aí essa reportagem muito bem apurada, né, pela Rede Amazônica, por vocês também, da CBN, falando sobre a questão dos acidentes, e a gente vê que grande parte desses acidentes são de motos, né, e as motos continuam liderando também as vendas, né. A gente tem cada vez mais motos no mercado, inclusive motos aqui em Manaus. Só para ter uma ideia, nesse ano de 2024, nós tivemos aí mais de 16 mil motos novas lançadas no mercado, que foi o resultado de vendas nesse primeiro quadrimestre, né, de janeiro até abril. Quadrimestre que fechou com 26.520 veículos novos vendidos aqui no Amazonas, e desse total, mais de 16 mil foram motocicletas, né? Também, em relação à venda de veículos, a cidade, a capital amazonense, Manaus, concentrou mais de 76%, né, das vendas realizadas tanto nesse mês de abril como também no ano. Manaus, somando veículos, o principal comercial leve e motocicletas, somaram neste primeiro quadrimestre em Manaus um total de 16.650 veículos. Então, a gente percebe, Nicole, com isso, que está um cenário positivo para a comercialização de veículos e compras, né? Também, muito melhor do que o ano passado. Só para ter uma ideia em relação à comparação ao ano passado, a gente teve um acréscimo de mais de 36% nas vendas neste primeiro quadrimestre desse ano em relação ao quadrimestre do ano passado, mostrando no final das contas que o Amazonas vem seguindo a média nacional, uma perspectiva positiva, o que faz com que tenha uma projeção que esse ano a gente tenha, em termos de veículos de compra, sobre o ano passado, um crescimento de mais de 3%, Nicole. Então, o tempo aparentemente está propício aí para venda e para compras de veículos, Nicole. Notícia boa, né, Fred? Onde que a gente pode continuar acompanhando notícias como essas? É só acessar o Jornal do Comércio através do portal JK, o endereço é jcam.com.br. Obrigada, querido. Até a próxima. Um abraço. Valeu, até mais. A gente vai seguindo por aqui. O relógio vai virando também em Manaus, 13h44. A gente também gira a notícia. Agora para te trazer uma nova decisão sobre os flutuantes do Tarumanhaçu, viu? A Defensoria Pública do Amazonas informou que vai entrar com um recurso contra a decisão da Justiça do Amazonas que autorizou a retirada de todos os flutuantes da área do Tarumã. A Carla Mello, repórter do Grupo Rede Amazônica, vem acompanhando esse caso, conta pra gente os detalhes. Olá, boa tarde aos ouvintes da CBN. Olha, a Defensoria Pública, informou que vai sim entrar com esse recurso contra a decisão da Justiça do Amazonas que autorizou a retirada de todos os flutuantes. Essa decisão foi anunciada no último dia 10 de maio. Na decisão do TEJAN, o juiz Moacir Pereira Batista, que é o titular da Vara Especializada de Meio Ambiente, determinou que o processo fosse retirado da Comissão do Tribunal de Justiça de Conflitos Fundiários. Determinou também que o IPAAM, o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, revogasse eventuais licenças expedidas. Estabeleceu ainda que o IPAAM receba uma multa de R$100 mil em caso de expedição de qualquer tipo de novos licenciamentos ambientais para flutuantes. Em nota, a Defensoria informou que está aguardando ser intimada para que possa entrar com esse recurso em relação à decisão do Tribunal de Justiça. Entramos em contato também com a Prefeitura de Manaus e, por meio da Procuradoria-Geral do município, eles informaram que ainda não foram notificados sobre a decisão do TEJAN e que só vão se manifestar nos autos do processo quando solicitados. Vale lembrar que na última semana, a Defensoria esteve na região do Tarumanhaçu e entregou um formulário para que os comunitários ali daquela área debatessem sobre os ajustes necessários nas estruturas de funcionamento dos flutuantes. O objetivo da DPE, com esses dados, é traçar um perfil mais detalhado de cada família flutuante. Pois bem, a gente vai continuar acompanhando toda essa situação. Retira flutuante, não retira, interrompe essa retirada e qualquer atualização a gente traz aqui na CBN. Volto com vocês.
Obrigada, Carla Mello, com as últimas atualizações, então, da situação que a gente vem acompanhando sobre a retirada dos flutuantes do Tarumã-Açu. Enfim, aparentemente muito pano para manga ainda, a gente vai seguir, então, enfim, vendo aí, né, o que a Justiça responde, então, em relação a esse pedido, então, de cancelamento para a retirada das estruturas. Agora em Manaus, 3 horas, na verdade, 3h46 minutos, a gente agora traz um balanço de como que foi esse último fim de semana, especialmente no domingo, comemorado então o Dia das Mães. Para você ter ideia, ontem muitas pessoas foram aos cemitérios de Manaus para homenagear as mães. A gente acompanha agora na reportagem. Entre flores, velas e muita saudade, a movimentação de visitantes foi grande no cemitério Nossa Senhora Aparecida. Odair veio com as irmãs visitar a sepultura da mãe que se foi há 1 ano. Para ele, a data representa mais uma oportunidade de homenagear a memória dela. Estou aqui com a minha família, meus irmãos e sobrinhos. Viemos visitar a sepultura da nossa mãe, que está com 1 ano e 2 meses que veio a falecer, né? E a gente veio fazer memória no Dia das Mães. Infelizmente, ela não pôde estar com a gente, já fez a sua passagem, e eu tenho certeza que ela está do lado do pai, né? E nós, como os filhos, viemos fazer a visita para agradecer esse tempo que ela esteve com a gente aqui na terra, que o Senhor permitiu, né? E agradecer ao Senhor pelas nossas vidas também. Seu Pedro veio com a família prestar homenagem à esposa dele, que faleceu durante a pandemia de Covid-19 em 2021. É um amor que perdura durante o luto. Aí eu me sinto com saudade, mas eu me sinto confortável, né? Porque ela foi uma boa mãe, foi uma boa esposa, e isto só nos deixa boas lembranças, né? Já a Fabiola veio homenagear a sogra, que também foi uma das vítimas da pandemia. Há 3 anos, ela e o marido aproveitam a data para visitar a sepultura. Uma sensação assim de aperto no coração, né? Porque ela era uma pessoa muito boa e aí a gente sabia que deixou ela aí. Aí hoje a gente veio só visitar, matar um pouco a saudade que é grande. Há também quem aproveitou a data para tentar lucrar. Os comerciantes de flores e velas estavam por todos os lugares, mas as vendas não supriram as expectativas. A dona Socorro chegou 5 horas da manhã para começar o dia de trabalho. As vendas aqui foram um pouco fracas, né? Acho que também devido ao tempo, muita chuva, né? De acordo com a Prefeitura de Manaus, a estimativa é que 500 mil pessoas visitaram os cemitérios da capital neste fim de semana. E já na cidade de Novo Airão, a festa do Dia das Mães mobilizou milhares de mulheres e realizou o sonho da casa própria de algumas delas, viu? Um dia de festa dedicado a elas que têm o dom da vida. Milhares de mães tiveram direito ao almoço, muita diversão e o sorteio de centenas de prêmios, como geladeiras, televisores, fogões, cestas básicas, entre outros. Aos 97 anos, Dona Alice veio participar de mais uma comemoração do Dia das Mães e resumiu esse momento com apenas uma palavra. Tá legal. Já para a Joelma, que veio participar de sua primeira festa do Dia das Mães, está sendo um dia de muitas emoções. É uma sensação assim, de várias emoções ao mesmo tempo. Eu amo ser mãe agora, não queria tão cedo, mas eu amo ser mãe. É uma sensação maravilhosa de ter um filho assim, de ter uma criança linda como essa, né? O momento mais esperado ocorreu no início da noite, o sorteio de uma casa mobiliada com uma moto elétrica na garagem. Era o sonho de todas as mães presentes. Tenho a certeza de que quem foi a ganhadora é uma senhora que realmente necessitava. A gente está aqui hoje muito feliz. Através do nosso trabalho, a lisura do processo que a gente fez, foram meses aí trabalhando, cadastrando, visitando. Dona Maria Aldeide foi a contemplar. Isso é um momento de muita emoção para mim, porque eu moro há 17 anos aqui dentro de Novo Airão e sempre pagando aluguel. E hoje eu estou muito feliz, não tenho palavras para agradecer a Deus por essa bênção tão grande que Ele me deu, e foi receber essa casa. E voltando para Manaus para falar sobre esse dia marcante, os artistas amazonenses do sertanejo e brega garantiram a diversão numa programação especial de Dia das Mães na orla da Ponta Negra, viu? Teve muita música, dança, a gente confere agora com a Débora Martins.
Fotos e mais fotos. Auri decidiu aproveitar o Dia das Mães na orla da Ponta Negra, ao lado dos filhos e do esposo. A gente aproveitou o Dia, das Mães. É claro, a gente tem que vir com a família, porque nada melhor do que estar junto da família, né? E estar nesse dia assim é muito bom, fico muito feliz de estar com meu esposo, minha filha e o meu pequeno. Aproveitar o lado da mãe é sempre bom, por mais que a gente passe a semana todinha com ela, é sempre bom aproveitar assim, sair um pouco, dar um presente, um abraço, sempre é bom. A animação não faltou para a dona Aristeia. Eu já estive com meus filhos, eu só era dos meus filhos, eles me deixaram em casa e eu vim pra cá, né? Aproveitar, né? Tem que aproveitar quando tem vida, né? A festa para comemorar as mamães começou com muito sertanejo, comandado pelo cantor Alan de Giorgio. E foi quase impossível ficar parado. Quem também garantiu a diversão do público foi o artista amazonense Nunes Filho. Eu hoje vim aqui com um único objetivo. Cantar para as mamães, inclusive para mim, que o Papai do Céu já levou, começando com música de mamãe. Depois é que eu vou entrar no clima para deixar o pessoal mais arretado, como diz o ditado lá nos cearenses. Pare bem uma coisa, depois de Deus, a melhor coisa, a melhor ser que nós temos chama-se mamãe. Acredite na sua mãe, zele pela sua mãe. E você, ouvinte CBN, nos conte.